Você já deve ter ouvido que cada vez mais a inteligência emocional é considerada fator que pode impactar no desenvolvimento da carreira de um profissional. Essas competências são um conjunto de habilidades que nos permite lidar com as nossas emoções e as dos outros, bem como estabelecer e manter relações interpessoais saudáveis, inclusive no ambiente de trabalho. E para falar mais sobre como treinar essas competências, é que recebo aqui no Papo com ela a psicóloga clínica e neuropsicóloga Cristiana Bezerra. Cristiana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que a gente começasse esse bate-papo dizendo se é possível a gente treinar essas competências socioemocionais que cada vez passam a ser mais cobradas, inclusive nos ambientes de trabalho. Boa tarde, obrigada a vocês por essa oportunidade de dividir um pouquinho isso. E de fato, né, as empresas nos últimos tempos, elas têm recrutado muito mais o QE, que é pouco falado até, né? Assim, no senso comum se ouve muito o QI, então se busca muito, e valorizava-se muito, inclusive, isso, né? Hoje se percebe, eu ouço muitos empresários falando que número significativo de colaboradores, eles entram pelas competências técnicas e saem pelas comportamentais, né? Então, conhecer as emoções hoje também um passo muito importante dentro das organizações e para as carreiras profissionais, né? Eu percebo muito o quanto que os danos de não conhecer por onde anda, né? Quais as suas ações e reações, os tropeços que isso causa no dia a dia, né? Na vida em comunidade, na vida e no trabalho, que é onde nós passamos a maior parte do tempo, né? Então, assim, todas essas emoções não calibradas no dia a dia, elas trazem muitos prejuízos, sem contar as frustrações profissionais, né? Da carreira não evoluir, da carreira não caminhar. E é treinável isso? Como que a gente passa por esse processo de conhecer e calibrar essas emoções, como você bem colocou pra gente? Sim, são treináveis, né? Nós passamos 15, 20 anos da nossa vida nas academias aprendendo questões técnicas e levamos uma vida muitas vezes para atentar-se muito para as questões emocionais. Hoje, através dos processos psicoterápicos, né, como neuropsicóloga, eu vejo muito isso, as pessoas fazendo essas buscas cada dia mais, né, através das testagens e entendendo esses pilares de ações e reações, onde que elas podem, porque nós também trazemos muitas crenças herdadas, né, do processo de formação mesmo, e nós só as reproduzimos pela vida afora, né, na nossa comunidade. E sim, nós podemos treiná-las, como eu disse, através dos processos psicoterapêuticos, saber por qual motivo startam algumas emoções, né, e conseguir ter domínio sobre elas. O processo de empatia também, né, ele minimiza muito danos na vida, porque conseguir ter essa escuta ativa, conseguir olhar para o outro, né, se colocando nesse lugar, né, não entendendo suas emoções como prioridade, isso também minimiza muito todas essas situações no campo profissional. Você citou para a gente alguns fatores que envolvem esse QE, né? Essa consciência emocional, essa inteligência emocional, sim, que é um termo que muitas pessoas vêm usando também. Quando a gente pensa no que seriam essas competências socioemocionais, Cristiana, elas passam por que pilares? Reconhecer as emoções e conseguir controlá-las? O que mais está dentro dessa competência emocional que, por exemplo, o mercado de trabalho nos exige? Além do autoconhecimento, né, de saber quais são os meus limites reais e saber de verdade do que eu sou bom, do que eu faço bem, né, do que eu posso entregar com prazer e com qualidade para a sociedade. Para além disso, o processo empático, né, esse processo empático que ele também é muito importante, entender o manejo das minhas emoções. Existem pessoas que são mais reativas, existem pessoas que são mais passivas, algumas têm
uma inabilidade em ser assertivo. Então, assim, conseguir ter uma leitura muito própria de si mesmo, esse autodomínio, essa autogestão, né, auxilia muito no caminho dos relacionamentos. Porque a vida profissional nada mais é do que uma comunidade que eu escolho ser inserida e que me demanda o dia inteiro. Porque ali eu tenho pessoas com valores, com berços muito diferentes e eu tenho que me adequar. Na neuropsicologia, nós costumamos falar que a flexibilidade cognitiva, né, é a nossa carta ouro. Então, assim, o sujeito que tem essa flexibilidade de se reinventar, de se adaptar, né, com mais facilidade, ele amplia muito as margens de sucesso na vida. É difícil a gente encontrar o profissional preparado sob esse aspecto? Ou isso já vem mudando no decorrer do tempo? Porque você disse assim, eu percebo hoje uma busca pelos processos psicoterápicos, uma preocupação em desenvolver também essas competências. Qual foi o ponto que a gente acendeu a luzinha e disse assim, opa, eu preciso olhar para isso também? A velocidade, né, com que o mundo vem mudando, né, com que a tecnologia, a inteligência artificial vem avançando, os lugares, as profissões, elas estão passando por uma mudança bem importante mesmo. Então, o que o técnico, o que o eletrônico não consegue mais cobrir, o humano faz e tem que fazer com uma maestria maior. Né, tem que fazer com uma sensibilidade maior, né, precisa ter esse processo mais carismático. Olha, nós temos uma universidade no Brasil, que é o curso de medicina dentro do Hospital do Einstein. Hoje, uma das provas para se entrar na medicina no Einstein, ela é comportamental. Né? Eles estão interessados não só na técnica mais, eles querem saber o que aquele possível candidato pode entregar enquanto humano para outros humanos. Né? Então, somente a técnica já não o sustenta mais nas organizações e não sustenta há muitas, assim, em grande parte das organizações, elas estão muito interessadas nisso. Porque se percebe os danos importantes que se traz para as organizações e os prejuízos, né, por consequência, por ter essa inabilidade, né, essa dificuldade com o gestar dessas emoções ou das relações, a qualidade das relações. E eu vejo, assim, no consultório as pessoas estão buscando muito mais a psicoterapia, né? Eles querem saber muito mais o porquê das ações, eles querem buscar muito mais. Cristiana, funciono dessa maneira, por quê? Né? Mas que crenças são essas que me guiam? Né? Então, veja, você pega um grande executivo, já tive alguns pacientes que eles têm uma crença de eu não sou bom o suficiente. E nessa crença de não ser bom o suficiente, ele assola a equipe, porque ele precisa o tempo todo buscar recursos e provas, né, de que ele se basta, de que ele é bom. E isso traz, no caso de uma pessoa que esteja liderando, muitos prejuízos para os seus liderados. E é um desgaste também emocional para quem está envolvido nisso, sim, né? Sim. Então, conseguir ter essa noção, conseguir ter esse e é muito lindo, sabe? É muito lindo quando se conhece os seus limites, quando se conhece quais são os gatilhos que se acionam frente a determinadas situações. Então, já se respira de outro jeito. Né? Frente a, olha, aqui eu preciso caminhar com cuidado. Ou então, quando eu vou, às vezes, me ofender por uma frase que foi dita, falo, puxa, mas isso aqui não foi o que a pessoa disse, é o que eu escuto disso por conta das crenças que eu carrego, por conta... Nossa, isso minimiza muito de sabores, né? Nas relações, sejam elas quais forem. Eu costumo dizer que a psicoterapia, se as pessoas trabalhassem mais essas questões emocionais, sobrariam muito mais medicações nas prateleiras de farmácia. E me diz uma coisa, Cristiana, você falou assim,
da importância do autoconhecimento nesse processo, de saber como eu reajo em cada situação. Isso também passa a ser um fator determinante para saber, por exemplo, em que local da empresa eu posso encaixar uma pessoa com tal perfil, onde ela vai se desenvolver de uma melhor forma. Porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela é introvertida e botar ela à frente de um setor de vendas, é provável que ela tenha mais dificuldade e não consiga entregar o que ela é capaz de entregar. Isso também facilita nesse processo de saber exatamente onde colocar esse funcionário? Sim, hoje as organizações, elas têm departamentos, né? Elas estão muito mais atentas aos processos seletivos, bem minuciosos, né? Então, é muito comum se falar, olha, não passei no teste, eu não consegui nessa testagem aqui por uma questão de personalidade. Então, hoje, a análise de descrição de cargos dentro das organizações outro departamento, outro mecanismo que ajuda muito a colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Eu, no início da minha carreira, eu trabalhei muito com a psicologia organizacional. Eu me lembro que eu fazia processos seletivos em várias etapas, né? E, às vezes, você estava recrutando para uma determinada área e você não localizava, mas você localizava para outras áreas. E era muito comum as pessoas terem um verbal muito bacana, terem um relacionamento interpessoal, mas para a área que ela precisaria, ela não tinha o chá, conhecimento, habilidade e atitude necessárias para estar naquele local. Então, sim, conhecer-se, e isso é muito bacana quando essa outra vantagem do autoconhecimento, que você não vai para qualquer cargo, né? Você tem autoconsciência de que, nossa, não adianta me colocar numa sala de TI para trabalhar o dia inteiro fechado, porque eu não vou conseguir, eu vou me frustrar, né? Eu dizia muito isso nos processos seletivos, eu falei que todos os seres humanos têm um grande talento. A questão é que às vezes nós ainda não conhecemos, né? Ou não fomos oportunizados, ou não tivemos coragem de buscá-lo. Mas todos temos um grande talento, né? O sonho de criança, ali mora muito das nossas verdades, porque ali nós ficamos mais descompromissados com o ter que dar certo, né? Então ali mora muito das verdades dos talentos de cada um. Cristiana, você falou assim pra gente, a gente passa 20 anos se valendo e se abastecendo de conhecimento técnico e muitas vezes essa inteligência, essa habilidade emocional, ela não é desenvolvida, por exemplo, nas cadeiras das escolas, das universidades. A gente vê que aos poucos isso vem mudando. Eu digo porque assim, a gente já verifica, por exemplo, algumas escolas aqui em Cuiabá que tem na sua grade a proposta de trabalhar essa conscientização, essa competência socioemocional, né? Graças a Deus vem mudando. Graças a Deus, mais e mais, né? Isso tem sido olhado com carinho. Tem uma escola aqui que ela já trabalha as emoções. É lindo demais ver uma criança com 7, 8 anos saber o que a raiva causa nela. É muito bacana vê-la também, perceber até onde ela pode ir com o medo, né? Até onde o medo protege e a partir de onde o medo engessa. É muito bacana. Imagine nós podemos ter tido essa consciência aos 7, 8 anos de idade, né? Teríamos driblado muitas outras situações e não nos defendido de situações que pareciam ser desafiadoras ou até ameaçadoras, né? Então, sim, as escolas têm mudado muito esse conceito. Existe treinos, você perguntava antes, né? Cristiana, tem como treinar isso? Tem. Os processos psicoterápicos fazem muito isso, mas para além disso, existem hoje cursos de imersão, né? Existem muitos recursos nesse sentido, muito material didático nesse sentido também, né? De buscar esse quem eu sou e por que sou, né? E também se desvencilhar de comportamentos que já não te agregam mais, né? Comportamentos ou atitudes que já não te beneficiam. Puderam ser interessantes em determinado momento da tua vida, mas hoje não é mais. E eu falo muito, né? O ser humano, ele não ele está, né? Então, as pessoas em determinados momentos ele está,
a depender do que ele faça com aquilo e como as coisas forem forem evoluir, ele vai mudando isso também, ou evoluindo bem ou não, né? Quando a gente toma essa consciência mais cedo, isso também pode trazer mais facilidade, por exemplo, quando a gente chega naquele momento onde eu tenho que determinar e escolher qual é o caminho profissional que eu vou seguir, para eu poder escolher também de que forma eu quero me relacionar. Isso tem um impacto, acaba que não é só no mercado de trabalho, mas é no geral, né? Na vida. Eu vejo muito, falando das relações, né? Eu vejo muitas relações, muitas mulheres e muitos homens se submetendo a relações fadadas ao fracasso, né? Porque elas são necessitadas, elas não se reconhecem e elas esperam ou demandam desse outro que esse outro o faça, né? E ali já começa então um calvário. Essas relações afetivas, né, reflete muito quando essas emoções não estão organizadas dentro do que eu quero para minha vida. E a questão da profissão também, porque se eu não tenho clareza do que eu gosto de fazer e eu não respeito isso, o que o vovô dizia que era legal, o que a mamãe disse, ou o que o meu amigo vai fazer, eu vou fazer também, sem uma responsabilidade sobre o que eu farei, principalmente no momento desse do mundo, onde a longevidade está sendo assim, estendida a cada dia, né? Então, o que um adolescente escolhe fazer aos 17 anos, ele seguramente fará até os 70, 65, 70 anos, né? Então, é um tempo significativo para você fazer uma escolha sem saber, né, o que você suporta, quem é você, enfim. E é claro que em qualquer momento da vida nós podemos fazer o caminho de volta, mas é um tempo investido, é uma frustração também, né? E escolher de fato o que se faz aos 17 anos para toda a vida é uma responsabilidade muito grande. Mas nas relações afetivas, porque existe uma expectativa maior, existe uma necessidade maior posta ali. Então, normalmente, quando as minhas questões emocionais, elas afloram de forma mais aguda nessas relações, né? E não raro vemos casamentos se desfazerem, não por falta de amor, mas por incompatibilidades, assim, essas questões comportamentais mesmo, né? Eu falo que existem aí os cursos de noivos, né? Fazer curso de noivo para se casar. Eu falo, gente, precisa de 3 meses de terapia junto, né? Esse é o melhor curso. É o melhor curso, né? 3 meses de psicoterapia, fala, sabe o que você vai levar para casa? É isso, tá tudo bem? Isso aqui é passível de negociar, isso aqui nem adianta, porque é ele ou é ela. Tá tudo bem, né? É da essência, não muda. É da essência, né? Porque aquela frase, não, eu amo por nós dois, não funciona. Só o amor não basta? Não, porque no dia a dia nós temos que lidar com vários desafios, né? E isso posto em anos, né? Por muitos anos, há um desgaste muito importante. Muito importante. Então, eu entender que suportar também o que não é perfeito, ter conhecimento para entender que, não, se não for perfeito eu já não, sustentar escolhas, isso faz parte do autoconhecimento, isso faz parte do momento que eu decido, que eu tomo decisões, suportar as frustrações, porque veja, qualquer profissão, qualquer relacionamento, as profissões inicialmente elas demandam uma habilidade de resiliência maior. Os relacionamentos depois de um tempo é que demandam essa habilidade de resiliência. Mas essa habilidade, eu reconhecer que eu fiz uma escolha consciente, né? Que estava dentro do que eu almejava, eu sustentava, e mantê-la faz parte da inteligência emocional, né? Faz parte de não aceitar só as imposições que o outro impõe ali, naquele momento que eu estou apaixonada, sem muita responsabilidade, eu entro na relação, ou eu entro num trabalho ou numa profissão que eu não sabia direito o que eu queria, então o vovô decidiu, eu estava precisando de um trabalho, apareceu isso aqui, não é muito o que eu gosto, mas eu vou, e aí eu vou somando frustrações pela vida.
E qual é a consequência de só viver nesse mar de frustrações, Cristiana? Sim, nós desenvolvemos quadros importantes, né? Quadros depressivos, nós desenvolvemos situações que ao longo da vida o sujeito fica tão marcado por eu não sou bom, né? Eu não sou bom, e ele há um abandono de si mesmo. Então, assim, não ousa sonhar, não ousa buscar, e começa a ser muito reativo com a vida. Reativo com os pares, reativo com as pessoas que estão no entorno. Porque tem aquela frase que gente feliz não incomoda, né? E ser feliz é saber que eu não vou acertar sempre e tá tudo bem, né? Se me conhecer é saber disso, é saber que para eu chegar a um objetivo eu vou ter que suportar os caminhos que não são tão bacanas, mas faz parte de acessar isso. E assim, poder olhar para si, ter esse tempo de olhar, sabe, para si. Eu vejo as pessoas se distraindo muito, né? Se distraem com os eletrônicos, se distraem com uma turma muito bacana, muito divertida, e tem gente que não suporta ficar só, não suporta a sua própria companhia. E aí você já começa a entrar no processo de dependência do outro, né? Em algum momento você vai precisar olhar para o espelho, em algum momento você vai precisar olhar para você, né? E é aí que começam a abrir-se vários transtornos, vários indicadores para um processo depressivo, ansioso. Na verdade, o autoconhecimento que a gente fala, ele ultrapassa e perpassa por vários setores da nossa vida e se faz necessário em toda essa trajetória, né? Sim, e as pessoas, nós vamos mudando também, né? De tempos em tempos nós não somos os mesmos, né? E nós temos que aceitar isso. Nós fazemos isso desde que nascemos. Aceitar que às vezes eu ouço alguns pacientes falam assim: ai, doutora, mas ele mudou tanto, né? Olha, quando eu casei com ele, desde que eu casei, ele não é mais o mesmo. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus que ele mudou, porque entender que as mudanças, elas nos beneficiam também. E por isso, de novo, a flexibilidade cognitiva, ela é muito importante. Essa minha capacidade de me moldar aqueles momentos. Essas pessoas, nas organizações, elas têm um sucesso muito maior, né? As pessoas que têm essa flexibilidade maior. Então, eu vou para a recepção, eu fico super bem, mas então é para ir lá pro outro departamento, eu também vou. Então, aquelas pessoas que têm uma empregabilidade bem ampliada. Muito obrigada pelas informações, Cristiana. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo. Um estudo realizado pelo INSPER, com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, mostrou que houve uma melhora nos indicadores de aprendizado nos últimos anos. No entanto, esse movimento veio acompanhado de uma piora nas desigualdades entre alunos negros e brancos. E para falar mais desse abismo que ainda existe no processo educacional, é que recebo o professor da UFMT, pós-doutor em Sociologia e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação da UFMT, UNEPRE, Sérgio Pereira dos Santos. Sérgio, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse dialogar um pouco mais sobre essas desigualdades que a gente verifica também no sistema de ensino brasileiro e que pesquisas vêm mostrando essa diferença no desempenho entre alunos brancos, alunos negros. A raiz disso é o racismo, Sérgio? O que está por trás do que os dados vêm revelando nessas pesquisas que mostram esse desempenho dos estudantes brasileiros? Boa tarde. Uma das explicações, né, esse quadro de desigualdades que você aponta, que é um quadro acumulado de desigualdades na sociedade brasileira, que também atinge o sistema escolar. Uma das explicações para a gente compreender essas dinâmicas de relações raciais é as características de nossa sociedade, né? A sociedade brasileira, ela se funda enquanto tal numa estrutura racista, né, e racializada, em que as características físicas de uma pessoa, né, a cor da pele negra, ela foi construída sobre o qualificativo de negativo, o qualificativo de inferioridade,
um qualificativo de depreciação, de desqualificação. Né? Então a raça é uma das características que estrutura a sociedade brasileira, né? E uma das formas que esse racismo vai estruturar é na sua própria negação, né? Que vai ser chamado de mito da democracia racial brasileira, em que ao mesmo tempo constrói-se um imaginário de uma sociedade em que os seres antinômicos dessa sociedade, negros e brancos, ao mesmo tempo que eles têm uma boa convivência, a ponto de dizer que a nossa escravidão ela foi boa no Brasil, mas ao mesmo tempo que tem essa compreensão de uma sociedade amistosa entre seres brancos e negros, no entanto, essa pseudo-amistosidade entre os grupos étnico-raciais nada mais é do que um esconderijo das hierarquias raciais. Né? Todo mundo pode ter uma empregada negra dentro de casa. E até falar que ela é tratada bem, inclusive como ente da família. Mas todo mundo sabe o papel social que essa mulher negra, geralmente uma mulher negra, ocupa nessa casa do ponto de vista do status social dela. Então, é uma sociedade que, ao mesmo tempo, produz uma dose estrutural, né, do racismo, e está sistematizado em todas as organizações da sociedade brasileira, dentre elas a escola. Né? Então, uma das suas características de se manter, e que é difícil de acabar, né, não impossível, mas difícil, é que ele vai se naturalizando. Né? Ele vai se naturalizando. As pessoas, às vezes, diante de uma situação racista, seja do ponto de vista interpessoal, ou do ponto de vista estrutural ou institucional, lançam um olhar sobre isso do ponto de vista de uma mera brincadeira, ou de que a própria vítima do racismo está maximizando o teor do acontecido, a ponto de falar, por exemplo, que é muito comum ouvir, mimimi. Né? Então o racismo, o Brasil ele tem essa característica de reproduzir esse problema, que é o problema social, o racismo é um problema social, porque ou coloca para a própria vítima, ou aloca o problema como uma questão de classe social, ou diz que o Brasil vai bem porque até no carnaval as raças se unem. Né? Então é um país que tem uma característica de uma sociedade escravista, né, do século XVI ao século XIX, e que após a fim da abolição formal da escravatura ainda se manteve ainda relações escravocratas no nosso cotidiano, né, vide as denúncias de trabalho escravo e até de relações do dia a dia baseado numa relação de serviçal. Né, uma sociedade que produziu uma política estatal pública de branqueamento, né, que significou-se a eliminação letal física da população negra, não só física, mas também da memória histórica, a memória cultural, né, e toda a memória de construção de tecnologias, a ponto de nós não sabermos que a primeira universidade criada no mundo não foi no berço grego europeu. A primeira universidade criada no mundo foi na África, na cidade do Mali, a Universidade de Tumbuctu, do século IX ao século XI. Então, que história é essa que envenenou-se a sociedade brasileira a ponto de não só produzir hierarquias, né, relações de subordinação para a população negra, né, mas também de matar a sua própria história. Uma política de apagamento, né? Ou, como diriam alguns, nessa política de branqueamento foi uma política de apagamento histórico, ou que alguns vão só mudar de nome, uma política de desenegrecimento. Né? Tinha-se uma promessa, os cientistas do século XIX tinham uma promessa de que em 100 anos a população negra indígena ia desaparecer do nosso país. Porque da abolição, o Estado brasileiro não reconheceu as desigualdades raciais originárias da escravidão, e ele, em vez de propor política de proteção social, de direitos humanos para a população negra, ele construía política de branqueamento para favorecer a vinda de imigrantes europeus. Né? E foi políticas que, não de cotas, não de ação afirmativas para o grupo branco, mas foi políticas que favoreceu o grupo branco para que o Estado eliminasse qualquer tentativa pública de proteger a população negra com políticas públicas. Né? Sérgio, quando a gente pensa no sistema educacional que você traz para a gente, que todos esses efeitos se replicam nesse sistema educacional, que ainda é permeado por essas ações de branqueamento, as ações que ainda passam pelo racismo, que é estrutural na nossa sociedade. Você falava para mim, antes da gente começar a nossa entrevista, que muito se pensa na questão racial junto com a questão de classe, e que se imagina que quando a gente abarca a questão racial, já se abarca a questão de classe, ou quando se abarca a questão de classe, já se abarca a questão social. Mas você falava assim, não há uma verdade nisso, porque existem negros que nunca passaram por dificuldade financeira, por exemplo,
e sofrem a mesma dificuldade de desempenho, por exemplo. Você pode citar para a gente de que forma isso se manifesta ou de que forma essa relação ela não passa somente pela questão financeira, né? Como que essa questão de raça se coloca e traz esse prejuízo para o desenvolvimento? Boa questão, porque aí a gente tem que fazer uma distinção, né, caracterizando como é que historicamente a opressão de classe ela se configura e a opressão racial se configura, né? Quando a gente pega os preceitos racialistas, né, que vão criar toda uma sistematização que vai produzir o racismo, né, que vai culminar no racismo, a gente percebe que, com toda a história que existe a classe social, mas quando a gente pega os preceitos epistemológicos que vai construir, engendrar as características do racismo, né, a gente percebe que não tem, mesmo que algumas construções racistas foram feitas numa sociedade capitalista, apesar de que as primeiras construções racistas não se deu no capitalismo, se deu anterior a ele, mas a gente percebe que quando a gente vai construir, vai entender como é que se constitui que alguns vão chamar de ciência das raças, ou epistemologia das raças, ou a própria raciologia, como é que se caracteriza um racismo, a gente percebe que as características que vão definir o racismo está muito mais calcado em características raciais do que sociais, do ponto de vista de uma classe social. Então, quando a gente pega o que é racismo? O racismo é a utilização da raça em que usa as características fenotípicas de uma pessoa, né, tipo de pele, tipo de cabelo, tipo de nariz, né, em que você arrola essas características fenotípicas, características morais, né? Características morais, psicológicas, né? Agora, faz uma associação. Se você é dessa maneira, você também vai se comportar assim. Que alguns vão chamar que é a continuidade entre o físico e o moral, que as características físicas de uma pessoa vai definir socialmente como ela é. As características negras e africanas, nessas epistemologias racistas, são condicionadas a qual tipo de imaginário social, né? Que a pele negra, que as características físicas de uma pessoa negra está atrelada a condições de inferioridade, de subalternização, de precarização, de elemento suspeito, né? Olha para a pessoa negra, independentemente de qualquer lugar que ela possa estar, já tem um medo diante dela, porque aquela marca, aquele corpo negro já está atrelado, né? E o arquétipo fenotípico branco já está condicionado, está atrelado, atrela-se a ele condições de bondade, de superioridade, de ciência, de beleza, de inteligência. Por exemplo, se a gente pega os testes de QI, que surgiram no século XIX, Binet, Galton, eles construíram essa ideia de QI, coeficiente de inteligência, baseado nas teorias raciais. Né? Então, quando a gente pega situações de pessoas negras que são muitas das vezes donos de um meio de produção, que são empresários, não são empregados muitas vezes, são donos de empresas. E as narrativas dessas pessoas são de pessoas negras que sofrem racismo, independentemente da posição, de status, de privilégio, de escolaridade, de ocupação que ela possa estar. Então, o racismo, eu sempre falo nas minhas pesquisas, nas minhas formações, de que o racismo ele é indelével, ele é fiel aos seus preceitos, prescritível, né? Ele é letal, né? Ele é inexorável, né? Não tem jeito, é taxativo. Aí eu já passei por algumas fases, muitas pessoas negras de diversos lugares sociais, às vezes a gente dialoga mas eu não entendo, porque o racismo ele é fiel aos seus preceitos. Você pode ser a rainha da Inglaterra ou quem quer que você seja que você poderia pensar que em decorrência de uma ausência ou de uma isenção do sofrimento racial. Mas enquanto as relações sociais cujos códigos estão pautados em relações raciais, se você não está dentro do marcador branco, independentemente do que você do ponto de vista material ou social, você vai sofrer as agruras do racismo. Então, a classe social é um mecanismo histórico de produção também de hierarquias. E essa hierarquia se vê também dentro da sala de aula, seria isso? Sim. Evidentemente, se você for uma pessoa negra pobre, a tendência é que a realidade social vai te permitir uma dose maior, cavalar de desigualdade, que aí você vai ter dois marcadores, de classe e de raça. No ambiente escolar, né,
Evidentemente, né, se você for pobre e negro, você vai ter, em algumas situações, o marcador racial ele pesa mais do que a raça. Pode ser que você vai ter dois sofrimentos de classe, né, e muitas das vezes na escola, né, em que pese todo o marcador legal a partir de 2003, né, que é a Lei 10.639, que fala sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira nas escolas, né, que pese toda a modificação dos livros didáticos, que pese todo o clamor social e educacional de mudança de uma escola calcada em racismo, né, e ainda muitas das vezes o racismo é silenciado na escola, naturalizado na escola, né? Muitas crianças negras não percebem, não vê na escola, no professor, na direção da escola, na coordenação da escola, como sujeitos importantes para lidar com seus problemas que acontecem no ambiente escolar. Né? Bullying seria um deles? Qualquer pessoa de qualquer marcador racial pode sofrer bullying. Sim. Né? Bullying é uma coisa, racismo são... O bullying ele pode abarcar várias questões, né? Culturais, questões econômicas, né? Mas muitas das vezes até, algo que interessante, né? É bom a gente falar nisso, porque muitas vezes o bullying ele é uma forma oculta de dizer, para não falar racismo na escola. Entendi. Racismo é uma coisa, mesmo quando você falar que machismo é bullying. Que a mulher que sofreu violência, estupro de um homem, é porque foi bullying. Não, ali já é outro processo. Não que você vai menorizar o bullying, mas às vezes o bullying é uma forma até uma forma mais confortável de dizer, hora que não tem racismo, hora de dizer que discutimos racismo, mas não é racismo, é bullying. Entendi. É uma forma de tentar esconder o que verdadeiramente acontece. Porque aí vai reproduzir a máxima da democracia, do mito da democracia racial brasileira, né? Que é essa coisa de que o Brasil... Aliás, isso é uma das questões mais sérias que faz com que a escola tenha dificuldade e é desafiada a superar o racismo, porque muitas das vezes nas escolas tem essa crença de que o racismo ora não existe ou ora não faz parte da nossa realidade, porque a gente não percebe, enquanto escola, de que é um problema que atinge nós, porque nós amamos as pessoas negras. Por exemplo, porque eu tenho parente negro. Então, no Brasil, quando se debate racismo, tenta-se ou negá-lo ou tenta-se apaziguá-lo dizendo que nós não somos racistas porque nós convivemos bem com a população negra, desde que ela fica no seu lugar. Né? Existe um conceito assim, né? Vou tentar materializá-lo de forma mais simples, do professor Marcelo Paixão. Ele fala da dialética do bom aluno. Né? O bom aluno seria... Porque dialética, né? São as contradições. O bom aluno, numa sociedade racista, seria aquele aluno em que a escola deveria ensinar todos os preceitos do que a sociedade racista espera de uma pessoa negra. De aceitar a sua condição de subalterno, de ocupar espaços precarizados, subalternizados, em que ninguém vai lançar um olhar reflexivo sobre que você ocupa aquele lugar, porque aquele lugar é da própria raça negra. Né? Então esse seria um bom aluno. Um ótimo aluno, numa visão racista, não seria bem ótimo aluno assim. Um ótimo aluno numa sociedade dita normal, para a sociedade racista ele não seria um ótimo aluno. O que seria um ótimo aluno? Mas que para o racismo não seria legal. É aquele aluno que romperia aquilo que se espera de uma pessoa negra. Né? Que a sociedade ainda não está preparada de ver pessoas negras em diversas ocupações sociais, principalmente aquelas ocupações que têm o prestígio, o poder e os 3 P's, e privilégio. Né? Prestígio, poder e privilégio. Aí, como diz, vou usar uma expressão que os alunos geralmente usam, né? Aí os racistas piram. Né? Quando vejo as mulheres negras, principalmente as mulheres negras, né? Ocupando espaços de poder, de comando, né? Espaços de prestígio, de privilégio, em que as pessoas vão questionar, não primeiramente a sua forma de trabalhar, mas primeiro, você merece ocupar esse espaço? As mulheres brancas vão ser questionadas a sua forma também de fazer, mas também vão ser questionadas a sua forma primeiro por ser mulher. As pessoas negras primeiro vão estranhar que você ocupa esse espaço. Você vai ter que educar elas de que você está naquele espaço primeiro. Depois, como é que as pessoas vão olhar o que você está fazendo é outra história. Então, o racismo ele é factível, ele é fácil de compreender quando ele é letal, né? Negro é esse espaço. E ele também é fiel quando ele é contraditório. Eu não entendo que você está aqui. Eu não consigo entender.
Aí vem o riso, aí vem o disfarce, aí vem a ocultação, a falsidade, porque eu entendo você como diz o antropólogo da Mata, o Roberto da Mata, cada coisa em cada coisa, cada lugar se abriga do lugar. Quando o racismo não consegue entender que a pessoa negra possa ocupar esse espaço na sociedade brasileira, no juízo do STF, Joaquim Barbosa, né, que foi um dos primeiros negros a entrar no... Então, o racismo não consegue entender. E outra, quando finge que entende que ele possa ocupar aquele espaço, as relações não são iguais. É diferente. Mesmo que eu alcance aquele posto, que é de privilégio, que é, né, de poder, ainda tem uma diferença no tratamento. A tendência das pessoas é tolerar que você está ali. Mas tolerar não significa... Tolerar é uma relação de hierarquia, é uma relação de violência. Vão tolerar, mas a primeira oportunidade que tem, ou te mata ou te exclui dali. Porque as pessoas não, de maneira geral, a nossa formação, a nossa educação envenenada nos faz, de maneira geral, a ficar fora de si quando vê uma pessoa negra ocupando aquele espaço. Muito obrigada, Sérgio, pelas informações. Esse papo a gente poderia levar um tempão conversando sobre, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu te agradeço a disponibilidade, que a gente possa ter outros papos aqui no Papo com Ela. Tudo bem, obrigado. Obrigado. Equipe formada por alunos do SESI Escola conquistou o troféu de primeiro lugar nos Emirados Árabes Unidos em um campeonato internacional de Fórmula 1. Além de construir o carro de corrida miniatura, a equipe ainda precisou apresentar um plano de negócios completo, considerando aspectos como orçamento, marketing e patrocínio, o que adicionou uma dimensão empreendedora à competição. Vamos conhecer agora a equipe Tucaré. Quando 5 luzes se apagam, assim como no início de uma corrida de Fórmula 1, o jeito é acelerar. E é tudo muito rápido. Com um botão de disparo em menos de 1 segundo, os carros criados pelas equipes são movidos por ar comprimido ao longo de uma pista de 20 metros. Esse é o trabalho da equipe Tucaré, alunos da escola SESI em Cuiabá. Desde 2019, a equipe ela vem participando, ela vem fazendo carros diferentes e a cada ano que passa a gente vem mostrando, a gente vem melhorando na verdade o que foi defeituoso no último carro. Então a gente serve como uma evolução, tanto na área de gestão, tanto em qualquer área da equipe, mas na parte do carro também. Então, em 2019 foi diferente de 2020, assim, 2021 foi diferente de 2020. Então a gente sempre foi mudando o carro, deixando assim, corrigindo os erros que mais pecaram na última temporada, assim, melhorando eles e implementando novas ideias no próximo carro. A gente passa por diversos desafios durante o desenvolvimento do carro. Então ele sai de uma ideia, então a gente já tem a pesquisa de desenvolvimento que forma todos os conceitos do carro, as curvas, o rolamento que a gente escolhe, então tudo isso a gente passa por uma pesquisa de desenvolvimento. Depois a gente vai para a parte de modelagem, então inicialmente ele é feito no computador, e aí a gente vai formando ele, vai esculpindo, vai tendo as curvas de todos os equipamentos para analisar ele nos simuladores. Então hoje a gente tem simulador de túnel de vento, temos simulador de colisão, para a gente interpretar os equipamentos que a gente fez e escolher o melhor para compor o carro. E depois disso a gente vai para a parte de usinagem, que é onde a gente vai produzir as peças, tirar ela do computador e colocar na vida real. Então o corpo ele é feito do bloco homologado pela F1, né, o bloco de poliuretano, e ele é um tarugo quadrado que a gente tem que usinar ele numa fresadora. Depois disso a gente tem o desenvolvimento dos outros equipamentos que a gente trabalha com a impressora 3D, que é mais a parte da manufatura aditiva. Então eu como engenheiro-chefe eu sou responsável por todas essas áreas e junto com os outros engenheiros a gente trabalha para alcançar o melhor resultado. No mês de junho, a equipe participou de um campeonato internacional realizado pela Fórmula 1. Eles representaram o Brasil nos Emirados Árabes. A equipe criou uma empresa responsável por construir um protótipo carro de corridas. Missão que eles tiraram de letra em todos os desafios, incluindo até o plano completo de negócios. Tem que organizar todo um processo, porque dentro de uma empresa é necessário documentar todos os processos. Então a gente documenta a parte de marketing, documenta a parte própria de gestão de projetos, de engenharia. E assim a gente se encontra com algumas dificuldades, sim, mas a gente colabora e organiza ações para que
essas problemáticas sejam solucionadas. Então a gente faz todas as ações que precisam ser feitas. É claro, com estabelecimento de metas, estabelecimento de prioridades também. E hoje em dia, negócio que se leva a sério mesmo tem pelo menos uma rede social ativa, não é isso? Aqui a equipe tem 7. O Breno é o responsável por administrar todo esse conteúdo. Vou colocando dentro da minha planilha, assim, a gente vai tendo ideias aqui junto e aí eu vou colocando na planilha que eu vou postar para eu saber a data assim, que eu vou postar e fazer. A gente procura sempre fazer, por exemplo, no TikTok, nas trends, assim, poder fazer e tudo mais. No Instagram, nosso foco tem bastante foco na natureza, tal, tem umas coisas sobre natureza e tal. Mas o foco em si é o Instagram. O projeto F1 School, ele proporciona tornar os alunos protagonistas de todo o processo que envolve aqui dentro das áreas, né? O projeto ele é dividido em 3 áreas. Tem a parte da engenharia, a parte da gestão de negócio e a parte do empreendimento. E também aqui no Brasil temos o projeto social. Então eles são colocados a estudar um pouquinho de matemática, física, por conta da engenharia. Na gestão de negócios eles são empresários, né? A gente trata ele como futuros empresários, então eles fazem toda a parte da logística, quando envolve, então eles têm uma planilha de gerenciamento, eles tratam com patrocinadores, eles marcam reunião. E na parte de empreendimento é a divulgação. Então eles têm uma marca, que é a marca Tucaré. Então eles têm 7 redes sociais que eles administram. E todo esse processo envolve várias disciplinas que eles estudam em sala de aula. Então a gente que tem contato com redação, né? Eles têm que escrever redação, eles têm que fazer cálculos, eles têm uma planilha de gerenciamento de toda a entrada e saída de fluxo financeiro que acontece. E eu falo que o projeto F1 School prepara esse aluno para a vida, né? Em questão de valores, uma nova língua, uma nova cultura. Então a proporção dentro do SESI para esse projeto, ele leva o aluno para fora de uma tal forma, assim, preparado mesmo para encarar qualquer desafio que aconteça aí na vida dele. Depois de descobrir um câncer de mama, a fotógrafa Gabi Matiello decidiu que iria viajar o Brasil afora, contando sua vida e orientando outras mulheres a respeito da necessidade de cuidar da saúde. Depois de um diagnóstico de câncer de mama, a vida da Gabriela mudou bastante. Então, à medida que o tempo vai passando, que a tua ficha vai caindo, é a hora que você começa a ressignificar muitas coisas. Você começa a dar valor para pequenas coisas que antes talvez não fizessem sentido para você, e as grandes que você achava que eram muito grandes e que tomavam muito espaço e muito tempo na tua vida simplesmente desaparecem, né? Então você começa a dar valor pro abraço do amigo, pro café com o vizinho, pra ligação da mãe que não mora na mesma cidade que você. Você começa a dar valor pro prato de comida que você recebe de forma carinhosa. Então assim, tudo você passa a encarar com outros olhos. Até o gosto do café, pra mim, começou a ser diferente. Isso, café eu tomo a minha vida toda. Mas até o gosto do café começou a ser diferente nesse processo. Foi com esse novo pensamento que ela decidiu resgatar um sonho de infância, ser dona de um motorhome. Era finalzinho de outubro, mais ou menos, do ano passado, e aí eu falei assim, eu tava ruim pra caramba de quimioterapia nesse dia, e aí eu falei assim, gente, mas então quer dizer que a vida é isso? 41 anos, com câncer, não sei o que vai acontecer com a minha vida quando esse tratamento acabar, porque tudo era muito incerto ainda. Né? Tipo, eu não tinha nenhuma resposta concreta dos médicos, afinal de contas eles não podem, né, dar, eles nem têm essa resposta. Então assim, existe cura, não existe cura, o que vai acontecer comigo, onde que eu vou estar daqui 1 ano, 2, é isso? Não. Então peraí, deixa eu dar uma movimentada aqui que eu preciso fazer alguma coisa para ir em busca daquilo de fato que me move, que faz meu coração bater mais forte, sabe? E todas as decisões que eu já tomei na minha vida, em grandes proporções, foram assim, sempre ouvindo muito meu coração, sabe? Foi quando eu comecei a idealizar. Eu falei, eu vou montar um motorhome no ano que vem, eu não sei como. E aí Deus foi falando comigo nesse momento de novo. Ele disse assim, ó, vai, põe o pé que eu coloco o chão, que tudo vai dar certo, sabe? E aí foi quando eu comecei a pensar. Eu falei, tá, eu vou ter um motorhome, mas como? Eu vou comprar o quê? Com que dinheiro? Porque... né, a gente, como autônomo, eu vivo hoje
todos os meses trabalhando para pagar as minhas contas todos os meses. Então a minha cabeça começou a aí até que um dia, foi bem no comecinho de novembro isso, porque foi muito rápido. Isso foi uma sexta, quando foi numa terça-feira, eu criei o nome do projeto. E eu cheguei de uma quimioterapia, tava drogada de tanta medicação. E aí eu falei, gente, mas esse motorhome precisa ter nome, porque eu preciso chamar ele pelo nome. E eu sou muito assim, dessa coisa de quando você verbaliza, parece que Deus te escuta, o universo te manda tudo aquilo, né? Aí eu falei, preciso dar um nome pra isso, Aí eu comecei a andar de um lado pro outro aqui dentro de casa, eu tava sozinha, né? Comecei a andar do lado pro outro lado, aí veio o nome na minha cabeça. Eu falei, é isso, tá todo mundo nessa vida aqui de carona, ninguém tá aqui pra sempre. Todo mundo vai morrer. Por que eu tenho que ter medo de morrer? E assim, até então eu lidava com a morte batendo na porta da minha casa todos os dias, porque eu não tinha certeza de nada. Você tem? Ninguém tem. A gente tem o agora, o aqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos. Eu tenho uma programação, eu tenho uma pretensão de ficar até mais velha, não sei com quantos anos, né? Mas eu não sei o que vai acontecer, né? Aí eu falei, tá todo mundo aqui só de passagem, é isso, carona. Tá todo mundo de carona com a vida, e o motorhome vai se chamar Vida. A fé e o nome do parceirão de estrada a Gabi já tinha. Faltava o principal, o próprio veículo. Com a ajuda da família, ela conseguiu fazer a compra. E agora, para dar vida ao projeto, ela passou a vender alguns produtos personalizados e autorais. O carro-chefe do De Carona com a Vida são lenços para mulheres carecas. Eles são voltados para elas, mas eles não são só para elas, porque eu fiz um estudo para trabalhar com um tamanho diferenciado para que qualquer mulher possa usar. Então pode usar como cinto, pode usar como encharpe, pode usar como lenço na cabeça, pode usar de várias formas. Então a primeira coleção se chama Entardecer, porque eu sou apaixonada pelo pôr do sol. Então são 3 estampas diferentes, então são coleções de tiragens pequenas e são exclusivas. Quem comprou um produto de Carona com a Vida agora, dessa estampa, dessa coleção, não compra mais daqui a um ano, por exemplo. E aí, além dos lenços, eu tenho canecas também com as mesmas estampas dos lenços, então é legal para presentear alguém, se não necessariamente você quiser comprar o lenço. Camisetas, como essa, e chaveirinhos que eles estão saindo agora, tá faltando ainda um detalhe. Então, quem compra um produto de Carona com a Vida ajuda na construção da vida, parte da venda desse material vai ser destinada para a construção da vida, e parte dessa venda vai ser destinada para uma instituição que apoia pacientes oncológicos. Então, a pessoa vai ajudar o projeto e ajudar a vida de outras pessoas também. Então, a ideia é exatamente essa, pegar a vida, viajar, faz uma rota, vou para tal lugar e vai passando informação, levando conhecimento, levando, incentivo. E aí, como que você contribui com o projeto? Compra um produto de Carona com a Vida, que você me ajuda a que esse projeto continue a ser executado, porque mesmo depois dela pronta, os produtos vão continuar sendo vendidos com o mesmo intuito, para que ela se mantenha na estrada e para beneficiar essa instituição que apoia pacientes oncológicos. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está com exposição que homenageia São Benedito, querido pelos cuiabanos e conhecido como padroeiro dos negros, dos cozinheiros e dos pobres. Com obras da artista Rosilene Pinto, a mostra traz técnicas tradicionais e contemporâneas de cerâmica. As esculturas representam o santo em diferentes expressões, mostrando a sua presença marcante na cultura brasileira. Ele é negro, ele é santo, é bonito. Viva São Benedito! Esse é o nome da exposição da artista Rosilene Pinto, no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Por meio das técnicas tradicionais e contemporâneas de cerâmica, as esculturas representam o santo em diferentes expressões, mostrando a sua presença marcante na cultura brasileira. Essa exposição, né, ela traz aí a presença muito do fenótipo da pessoa negra, né? E a artista, ela quer trazer isso para desmistificar, né? Ela traz um sentimento aí de liberdade, de carinho, né, e sem o preconceito, né? Então essa exposição ela convida, né, o público, né, a família, enfim, quem tem o interesse de estar vindo conhecer a exposição, né, ter esse sentimento aí religioso, que vem ser tão marcante aí conjuntamente a São Benedito, né,
Em uma das obras também ela traz, né, que vem ser a procissão, que é uma instalação que ela traz dentro dessa exposição, que é a diversidade, né? Então, dentro dessa exposição, exemplo, na procissão vai ter homem, vai ter mulher, vai ter negro, vai ter branco, vai ter gay. Essa instalação ela traz isso, que o São Benedito não é de uma pessoa, o São Benedito é de todos, da família, de todos, do pobre, do negro, dos cozinheiros, que também vêm ser padroeiro. Para o coordenador de exposições, a arte de Rosilei celebra a herança cultural afro-brasileira e destaca a necessidade de valorização e reconhecimento de figuras negras influentes em nossa história. Essa exposição ela começa aí com o sentimento do seu pai. Seu pai, a mãe do seu pai, né, a sua avó, tinha uma promessa que era de colocar o nome do seu filho de Benedito, o nome do santo padroeiro, né, aqui de Cuiabá. E ela cria essa exposição, né, trazendo esse sentimento, né, que ela tem aí desde criança, né, essa devoção que o seu pai tinha, que foi passado para ela, né, e que o Museu de Arte Sacra acolhe muito bem essa exposição pelo grande significado, né, que esse santo, né, que tem aqui para a nossa região, né. A gente tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, Capela de São Benedito, que é em homenagem a São Benedito, que realiza aí, né, festas anualmente, né, toda a expografia, toda a montagem dessa exposição tem essa perspectiva da festa de São Benedito, né. A Rosilene ela produz obras de cerâmica, né, e ela traz aí um pouco da maestria, né, dos detalhes, né, muito presente da cultura afro-brasileira, né, da pessoa negra. Então, nessa exposição, né, o visitante vai perceber, né, que o fenótipo, né, dessas obras é muito marcante também da imagem que se tem de São Benedito, né? Então, essa exposição, além de mostrar aí, né, a grande iconografia, né, vários detalhes, né, de momentos de São Benedito, ele também tem aí um pouco da presença, né, do ex-voto, né? A exposição também ela traz aí momentos da procissão que tem na festa de São Benedito, né, que a Rosilene participa todo ano, né, ela participa de scouts, dentro da exposição ela também traz esses momentos marcantes que tem dentro da festa. Então, para o Museu de Arte Sacra, né, tanto para artistas, tanto para a sociedade, essa exposição ela é muito importante. A exposição fica em cartaz no Museu de Arte Sacra até o dia 8 de outubro. O visitante vai conhecer um pouquinho da história, né? Muito marcante aqui em Cuiabá, né? Então tem a presença dos ex-votos, né? E a figura, né, tão detalhista que a Rosilene traz, né, da figura de São Benedito, né? Momentos aí marcantes de sua história que venceu os seus milagres. Então a família, né, o visitante que conhece essa exposição, né, ele vai ter essa possibilidade de ver esses milagres, né, representados a partir da cerâmica. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando o que você gostaria de assistir, a sua sugestão de entrevista ou reportagem aqui para o programa. Tenha uma excelente semana e a gente volta no domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!